Ninguém pode ser cristão, a não ser que tenha um profeta. Alguém que crê na Bíblia, isso não faz de alguém um cristão. Alguém que vai numa igreja evangélica não faz dele um cristão. Alguém que vai na igreja católica não faz dele um cristão. Alguém que crê na Bíblia ou que segue os mandamentos da Bíblia não faz dele um cristão. O senhor disse que o seu profeta é Ellen White. Primeiro ponto, Ellen White está morta. Então, uma pessoa morta não pode ser profeta dos vivos. Juscelino Kubitschek, ele não pode ser o presidente dos brasileiros. Abraham Lincoln não pode ser o presidente dos americanos. O Samora Moisés Machel não pode ser o presidente dos moçambicanos. O Agostinho Neto não pode ser o presidente dos angolanos. Por quê? Porque esses homens estão mortos. Eles podem ter sido grandes presidentes, pode ter tido grandes profetas na Bíblia, no passado, mas eles não podem ser profetas hoje. Mesmo Elias e Enoque, e mesmo Moisés, que não estão mortos, mesmo Jesus, que não está morto, não pode ser profeta hoje. Porque para alguém ser profeta hoje, deve ser uma pessoa viva, de carne e osso. Então, o primeiro ponto, a senhora Ellen White, ela está morta. Veja que a Bíblia não dá base para uma mulher profeta. Ministério de profeta na Bíblia não existe. O que existe são dons de profecia. Era o que Miriam tinha, um dom de profecia. Era o que Ana tinha, um dom de profecia. O que Débora tinha, um dom de profecia. É o que as filhas de Filipe tinham, dom de profecia. Então, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, você vai encontrar muitas mulheres com dons de profecia. Mas ministério de profeta como o de Arão, não tem, nunca houve uma mulher no sacerdócio, no ministério de profeta como Arão. Segundo, que a senhora Ellen White não poderia escrever. Então, os seus escritos, por exemplo, não têm base na Bíblia. E nós sabemos que a Bíblia é a base. Mas quando o senhor diz Ellen White, ela tem os seus escritos, seus muitos livros, isto não tem base na Bíblia. Por exemplo, não tem na Bíblia nenhum livro que foi escrito por uma mulher. Não tem na Bíblia nenhum versículo que foi escrito por uma mulher, nenhum capítulo da Bíblia, nenhum versículo foi escrito por uma mulher. Então, Ellen White não poderia ser uma profeta de Deus. Senhor Ibrahim, 7 minutos para a sua réplica neste momento. 7 minutos. Ok, obrigado. Deutamar, você falou da questão do segundo, que o Moisés ele não obedecia o segundo mandamento. O segundo mandamento. Você citou o segundo mandamento só pela metade, você não citou todo. Eu vou mostrar Êxodo, se você quiser acompanhar, Êxodo capítulo 20, o mandamento que você citou, para nós poder falar, saber o que aconteceu com Moisés. Êxodo capítulo 20, o versículo 4 diz assim: não farás para ti imagem de escultura. Bem, as pessoas pegam esse texto e lê só até aqui, ó. Você não pode construir imagem de espécie nenhuma. O texto não está dizendo isso. Nós precisamos ver todo o contexto aqui, ó. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma de que há nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. O versículo 5 vai explicar agora. Não as adorarás, não lhes darás culto. Moisés construiu os querubins, não foi com o objetivo de adoração. O problema não era construir os querubins, a questão era adorar os querubins. Ele não construiu com o objetivo de adoração aos querubins. Esse não era o objetivo. O problema de construir imagem, de você fazer um desenho na sua camisa de Jesus, isso não é o problema. O problema é quando eu coloco a minha fé ali. Vou te dar um exemplo. A serpente que Deus mandou construir, de bronze, era para eles olharem a serpente quando eles fossem picados da serpente. O problema ali foi que eles começaram a adorar a serpente. É aí que é o problema. E o problema não estava na serpente, o problema está no ser humano. Usar brinco é pecado ou não, usar batom é pecado ou não. O problema não está no brinco, o problema não está no batom, o problema está no ser humano. Nós somos feitos com a tendência à adoração, mas uma adoração para adorarmos somente a Deus. Só que o ser humano adora qualquer coisa, adora o pastor, adora o dinheiro, adora o carro, adora a casa, adora a igreja, adora a namorada, adora um brinco, adora um cordão, adora qualquer coisa. Mas só que nós somos feitos para adorar somente a Deus. Então o problema não está nas coisas, o problema está no ser humano. Nós somos o problema. A lei está lá. O problema não é na lei, o problema é no ser humano. Então, o Moisés, ele não quebrava os mandamentos. Mas ele matou.
Ele matou, ele pecou. Ele pecou. Davi, eu vi uma live, eu vi no livro aqui do Cacô Felipe, não vou lembrar o capítulo, que ele fala de que Davi, por Davi ter adulterado, Davi ter matado, mas Deus, mesmo assim, Deus relevou. Não, Deus chamou o ato de Davi de pecado. Davi fez o censo e Deus chamou o censo dele de pecado. Ele pecou, agora só que ele se arrependeu. É por isso que 1 João 1,9 diz de que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é justo e fiel para nos perdoarmos. Então, o problema é o ser humano. O problema não está na lei de Deus. A lei de Deus ela está lá. O problema é o ser humano. Bem, você falou que Paulo trouxe outro evangelho. Daqui a pouco, quando eu for fazer minha pergunta, você vai me mostrar qual outro evangelho que Paulo trouxe. Porque Paulo pregava o evangelho da cruz. O Cristo ressurreto. A sua graça. É isso que Paulo pregava. E Paulo pregava a obediência aos seus mandamentos. Paulo não fugiu à regra. Tanto de Adão até os dias de Paulo, Paulo pregava aquilo que estava escrito. Ele não trouxe evangelho novo. Eu queria que você me mostrasse depois aonde tem esse evangelho. Que evangelho novo é esse de Paulo? Mas deixa eu lhe perguntar, fazer uma pergunta, você pode responder bem rapidinho para mim aí. Acho que até você ainda agora falou, você crê na Bíblia, não é isso? Crê. Em algumas versões não, né? Mas crê na Bíblia, na Escritura, é isso? Sim, nós acreditamos em toda a Bíblia. Tá, ok. Eu vi você falando algumas interpretações, não. Também creio assim que algumas interpretações que são adulteradas, elas estão fora, mas a Bíblia são todas iguais, tá? Então, Paulo ele não trouxe um novo evangelho, João não trouxe novo evangelho. Não existe novo evangelho pelo profeta, o evangelho ele é só um. É por isso que Mateus 24:15 diz: o evangelho do reino será pregado, porque o evangelho do reino é o mesmo de Apocalipse 14:6. O evangelho é eterno, ele não muda, ele é eterno, ele é o mesmo. Agora, ele tem aspectos cerimoniais e tem aspectos morais. O que era de aspectos cerimoniais era o tipo encontrando o antítipo, como os sacrifícios de animais, circuncisão. Isso aí ele encontra Jesus na cruz, isso aí fica para trás. Agora, há um novo sumo sacerdote que toma o lugar agora dos homens, não mais pelos homens, mas por Jesus Cristo, né? Hebreus, se você quisesse acompanhar comigo aí, Hebreus capítulo 7, Hebreus capítulo 7, versículo 22, diz assim, ó, achou aí? Hebreus 7, 22, vou ler aqui. Pode ler. Por isso mesmo, Jesus tem se tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles que são feitos sacerdotes em número maior, porque são impedidos de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Então, os homens deixaram de ser agora a intercessão entre Deus e o homem. Eram os sacerdotes e o sumo sacerdote. Mas assim que Jesus, ele se entrega na cruz, ele retorna ao santuário celestial, passa a ele ser agora o nosso sacerdote, passa a ele ser o nosso intercessor. Por isso que ele é Deus e homem. O único que pode interceder entre Deus e o homem não é profeta, nem Ellen White, eu creio nem Cacô Felipe, mas somente Jesus. O que os profetas têm que fazer, o que Cacô Felipe faz, o que Ellen White faz, o que João Batista faz, o que Elias faz, que são profetas não canônicos, eles são profetas não canônicos, não tem livro na Bíblia, o papel deles é conduzir o povo em direção à palavra de Deus, à Bíblia. Essa aqui é a palavra de Deus, ele mesmo disse, examinais a Escritura, porque elas mesmas testificam de mim. E João 17:17 diz que a Bíblia ela é a pura verdade de Deus. Pode passar o tempo pro Felipe, não, o Deltamar. Ok, senhor Ibrahim, obrigado pela sua réplica. Após Deltamar, 2 minutos para fazer uma pergunta ao senhor Ibrahim neste momento. 2 minutos. Eu não fiz nenhuma pergunta, o Deltamar fez 2. Não era minha vez, não? Não, o senhor fez a pergunta para ele no outro bloco. Agora nós estamos no 5º bloco, a pergunta é após Deltamar fará. Entendeu? Tá bom, desculpa, tá bom, tudo bem. Fala, 2 minutos. 2 minutos. Sim, ok. Então, há muitas coisas para responder
Mas o senhor Ibrahim está de acordo que Deus deve falar por meio de um profeta. Então, esse profeta, ele deve estar vivo sobre a terra. Por exemplo, o senhor Ibrahim está vivo, o pastor da sua igreja, onde ele congrega, está vivo, o prefeito da sua cidade está vivo, o governador do seu estado está vivo, o presidente do seu país, o presidente da república, é um homem vivo, os seus ministros, os ministros do presidente são homens vivos, os senadores, os deputados estaduais e federais são homens vivos. Então, para todas as áreas, precisamos de uma pessoa viva para conduzir as coisas. Será que só para o nosso tempo que nós não temos um profeta vivo sobre a terra? Nos dias de Jesus, os fariseus não queriam Jesus, o profeta vivo. Eles queriam Moisés, um profeta que tinha estado na história. E mesmo no tempo de Paulo, muitos atacavam Paulo e diziam, não, Paulo, não precisamos mais de profeta, Jesus já fez tudo por nós. O véu do templo se rasgou, nós mesmos temos acesso ao Santo dos Santos, nós temos acesso a Deus, e Jesus Cristo nos redimiu, nós somos salvos pelo sacrifício de Jesus. Jesus disse na cruz, está consumado, e nós não precisamos de nenhum profeta, o mediador é Jesus. E eles poderiam dizer muitas coisas para Paulo. Paulo foi rejeitado, tanto que Paulo, ele foi morto. Então nós já estamos compreendendo, e o mesmo senhor Ibrahim concorda, que Deus sempre teve um profeta. Quando ele diz que a Bíblia é a pura verdade de Deus, isto é exatamente a verdade. Por quê? Mas não está escrita a Bíblia, deve estar escrita outra palavra. Mas vamos considerar que seja a Bíblia, as Escrituras, é a pura palavra de Deus. Os livros da Bíblia vêm pelos profetas. Então eu queria perguntar novamente a pergunta que eu vi que o senhor não respondeu. Se o senhor é um cristão, quem é o seu profeta? Mas eu respondi, né, Ellen White. Mas assim, precisa um profeta vivo? Exemplo, de Malaquias a João, qual era o profeta que existia? Nenhum. Não existia profeta. A palavra de Deus era sua própria testemunha. Outro período que eu vou te dar, no período da Revolução Francesa, de 1793 a 1797, quem era testemunha? Era a própria palavra de Deus, o Novo e o Velho Testamento. Apocalipse capítulo 11. Essas duas testemunhas, não é nem Moisés, nem Enoque, ou Elias e Enoque, como alguns pregam aí. Mas sim a própria palavra de Deus, ela é sua própria testemunha. Quem é o profeta hoje para nós? A palavra de Deus. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que apenas abrir o meu coração ao Espírito Santo para que ele possa me iluminar e eu entenda a sua mensagem. Por que tem 38 mil religiões pregando cada uma mensagem? Porque tem muitos que não buscam. Eles não vão mais pelo assim diz o Senhor, eles vão pelo assim diz o pastor. Vou lhe dar um exemplo. A Bíblia diz, lembra-te do dia do sábado para santificar. Mas aí a maioria está dizendo, não é mais o sábado foi abolido, agora é o domingo no lugar do sábado. Mas onde é que está escrito na Bíblia? O domingo. Onde é que tem um versículo na Bíblia dizendo que o domingo ficou no lugar do sábado? Ou que o sábado foi abolido, não se deve mais obedecer? Bem, não tem, mas as pessoas creem naquilo que o pastor diz, ou que os profetas que se levantam nas igrejas dizem. É nesse sentido. A Bíblia está lá, Levítico capítulo 11, as leis de saúde, o que se deve comer, o que se não deve comer. Não, mas aí a pessoa deixou o assim do Senhor, não, mas quando Jesus morreu na cruz, ele purificou toda a comida. Bem, eu sei que Jesus morreu na cruz só para salvar pecador, não foi para purificar carnes imundas. Então o problema está exatamente aí, nós deixamos o assim diz o Senhor, a palavra de Deus, para ficar com assim diz o pastor, assim diz o profeta. Aí é o perigo. Eu não posso ficar com assim diz Ellen White. Não é Ellen White, é assim diz a Bíblia. Se ela se contradiz com a Bíblia, eu tenho que tirar fora. Agora eu tenho que escutar todos os profetas, como Paulo diz, escutar todos os profetas. Retém o que é bom. Se ele te provar todos os espíritos. Não é assim que diz 1 João 4, 1? 1 João 4, 1 diz, provai todos os espíritos, porque tem se levantado falsos profetas e tem saído pelo mundo afora. Eu tenho que provar, saber se Ellen White procede certinho com a Bíblia, se Paulo estava de acordo com a Bíblia. Assim fizeram os bereanos, né? Eles anotavam para saber se Paulo estava de acordo com a Bíblia. E eu preciso saber, Ellen White está de acordo com a Bíblia? Cacô Felipe está de acordo com a Bíblia? Se tiver, é profeta de Deus. Se não tiver, não pode ser. Aí eu não posso aceitar nem um e nem o outro. Esse é o problema de eu tomar. As pessoas eles estão se fugindo da palavra de Deus. E hoje tem aí 38 mil religiões, cada um pregando uma verdade diferente uma da outra.
Mas, na verdade, na Bíblia, Deus ele não conhece 38 mil, ele conhece dois grupos. O mundo será dividido em dois grupos, Apocalipse 16, 13, 6, 12, Isaías 25, versículo 9, Mateus 30, 25, versículo 30. O mundo será dividido em dois grupos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e aqueles que rejeitam o mandamento de Deus. Assim será dividido o grupo. Não será dividido em 38 mil religiões. Deus não reconhece religiões. Deus reconhece um povo que guarda os seus mandamentos e Deus reconhece aqueles que rejeitam. Na verdade, tem uma igreja conhecida na Bíblia, que é a igreja de Roma. Essa é a igreja conhecida. Daniel vai falar, Daniel 2, Daniel 7, Apocalipse 13, Apocalipse 17, Apocalipse 18. Vai falar e vai dar característica dessa igreja, de que eles mudariam os tempos de Deus como eles mudariam a lei de Deus. De fato, eles fizeram. Está lá no Catecismo, na página 539. E está lá no Catecismo, na página 403. Então, eu creio assim, o profeta é aquele que está de acordo com a palavra de Deus, as Bíblias. Aí, na minha vez, eu vou fazer a pergunta. Se nós encaixarmos o Cacô Felipe na Bíblia e se encaixar, ele é o profeta de Deus hoje. Pode ir adiantando o tempo aí para a gente ter mais tempo lá na frente. O senhor ainda tem tempo ainda. O senhor ainda tem aí. Eu estou pensando que era a minha pergunta. É a minha pergunta, eu estou fazendo a réplica aqui, Não, o senhor está respondendo o senhor está perguntando, o senhor está respondendo a pergunta do apóstolo Tamar. O senhor fará a pergunta nesse próximo bloco. O senhor ainda tem tempo para continuar respondendo sobre a questão do apóstolo Tamar. Que foi a pergunta. Respondi para ele, está respondido. Deu para entender, Tamar? Não tem problema, deu para entender? Ficou claro? Ficou claro, pronto, não tem problema o restante do tempo, não. Tá ok. Então, apóstolo Tamar, 7 minutos para a sua réplica neste momento. 7 minutos. Ok, então, se nós somos cristãos, nós temos que ter um profeta. Então, Maria Madalena, ela tinha um profeta chamado Jesus de Nazaré. O Baruque, o filho de Nerias, ele tinha um profeta chamado Jeremias. Filipe Melâncto, ele tinha um profeta chamado Martinho Lutero. Timóteo, Tito, Silvano, Agabo, Silas, Barnabé. Eles tinham um profeta chamado Paulo. Porque cristão significa aquele que segue Cristo. Cristão é um pequeno Cristo. E Cristo vem do grego, que no português é ungido. E em cada tempo Deus tem o seu ungido, Deus tem o seu profeta. Como eu disse no começo, aquele que Deus coloca sobre ele o seu espírito. Então esse vai ser o seu Cristo na terra. Vai ser o seu ungido na terra. Então dizer Jesus Cristo é o mesmo que dizer Jesus o ungido. Mas Paulo também era ungido de Deus para o seu tempo. Pedro era ungido de Deus para o seu tempo. Ninguém pode ser cristão, a não ser que tenha um profeta. Alguém que crê na Bíblia, isso não faz de alguém um cristão. Alguém que vai numa igreja evangélica não faz dele um cristão. Alguém que vai na igreja católica não faz dele um cristão. Alguém que crê na Bíblia ou que segue os mandamentos da Bíblia não faz dele um cristão. Porque senão aqueles do tempo de Paulo, que acreditavam no rolo dos profetas, seriam também cristãos, mas não eram. Porque para ser cristãos, tinha que seguir Paulo. Paulo disse, sejam meus imitadores. E Paulo diz em Romanos 2,16, que quando Deus vinha julgar o segredo dos homens, eles seriam julgados de acordo com o evangelho que ele, Paulo, tinha pregado. Se você lê as cartas de Paulo, não é uma repetição dos evangelhos de Jesus de Nazaré, não é uma repetição de nenhum outro profeta, mas Paulo recebeu do Senhor Jesus Cristo uma revelação. Ele disse, as coisas que eu vos escrevo, as coisas que eu vos prego, são mandamentos do Senhor e é uma revelação de Jesus Cristo. É aquilo que Deus ainda não tinha dito. Por isso que Paulo coloca esta revelação em 14 cartas. Com respeito ao senhor dizer sobre o profeta Cacô Filipe, o profeta Cacô Filipe, assim como os profetas da Bíblia, ele tem um chamado, uma comissão e uma mensagem. Por isso que Jesus dizia, errais por não conhecer as Escrituras. Quais são as profecias para o nosso tempo? A Bíblia é um livro de história. E nela tem profecias que já aconteceram, tem profecias para o nosso tempo, e tem profecias que ainda irão acontecer. Então, a parte útil da Bíblia é a sua parte profética para o nosso tempo. Isaías 40, versículo 3, trata-se de João Batista. Isso já cumpriu, é uma profecia cumprida. Isaías 61, versículo 1 e 2, é uma profecia cumprida. Isaías 49, 6, é uma profecia cumprida. Mesmo Apocalipse, capítulo 11, que o senhor diz que a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, não é 2 profetas.
será 2 profetas que serão mortos lá em Jerusalém, porque eles pregarão uma mensagem para os judeus. As 2 testemunhas de Apocalipse 11 será não 2 profetas fisicamente, mas um profeta no espírito de Moisés e no espírito de Elias, que vai pregar para os judeus. Isso também está explicado na mensagem do profeta Cacô Filipe. Quando o senhor disse que o seu profeta é Ellen White, primeiro que não existe ministério profético para a mulher. Uma mulher não pode ser uma profeta da igreja. Então, vamos parar aqui um momento. Quando o senhor disse, quando eu perguntei a segunda vez, eu não tinha ouvido bem a sua resposta. O senhor disse que o seu profeta é Ellen White. Primeiro ponto, Ellen White está morta. Então, uma pessoa morta não pode ser profeta dos vivos. Por exemplo, Juscelino Kubitschek, ele não pode ser o presidente dos brasileiros. Abraham Lincoln não pode ser o presidente dos americanos. O Samora Moisés Machel não pode ser o presidente dos moçambicanos. O Agostinho Neto não pode ser o presidente dos angolanos. Por quê? Porque esses homens estão mortos. Eles podem ter sido grandes presidentes, pode ter tido grandes profetas na Bíblia, no passado, mas eles não podem ser profetas hoje. Mesmo Elias e Enoque, e mesmo Moisés, que não estão mortos, mesmo Jesus, que não está morto, não pode ser profeta hoje, porque para alguém ser profeta hoje, deve ser uma pessoa viva, de carne e osso. Então, o primeiro ponto, a senhora Ellen White, ela está morta, ela não pode ser. Ela poderia ter sido no passado, mas veja que a Bíblia não dá base para uma mulher profeta. Ministério de profeta na Bíblia não existe. O que existe são dons de profecia. Era o que Miriam tinha, um dom de profecia. Era o que Ana tinha, um dom de profecia. O que Débora tinha, um dom de profecia. É o que as filhas de Filipe tinham, dom de profecia. Então, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, você vai encontrar muitas mulheres com dons de profecia, mas ministério de profeta como o de Arão. Não tem, nunca houve uma mulher no sacerdócio, no ministério de profeta como Arão, porque profeta no hebraico é porta-voz. Então, Moisés era o porta-voz de Deus, Moisés era o profeta de Deus, e Arão era o profeta de Moisés, mas nunca houve uma mulher profeta no Antigo Testamento. No Novo Testamento nunca houve uma mulher profeta de Efésios 4:11. As mulheres estão em 1 Coríntios 12:28, dons de profecia. Então, uma mulher pode profetizar, como Ana, como Débora, como as filhas de Filipe, mas o ministério de profeta de Efésios 4:11, isso não é possível. Segundo, que a senhora Ellen White não poderia escrever. Então, os seus escritos, por exemplo, senhor Ebrahim, não tem base na Bíblia. E nós sabemos que a Bíblia é a base. Se eu lhe digo, Cacô Filipe é um profeta mensageiro, eu tenho que lhe mostrar base na Bíblia. Se eu digo, Cacô Filipe é um mediador, eu tenho que lhe mostrar base na Bíblia. Se eu digo, Cacô Filipe é a luz do mundo, eu tenho que mostrar base na Bíblia. Se eu disser, Cacô Filipe tem uma mensagem, tenho que lhe mostrar uma base na Bíblia. Se eu lhe disser, Cacô Filipe tem um chamado, uma comissão, eu tenho que lhe mostrar a base na Bíblia. Mas quando o senhor diz Ellen White, ela tem os seus escritos, os seus muitos livros, isto não tem base na Bíblia. Por exemplo, não tem na Bíblia nenhum livro que foi escrito por uma mulher. Não tem na Bíblia nenhum versículo que foi escrito por uma mulher. Nenhum capítulo da Bíblia, nenhum versículo foi escrito por uma mulher. Então, Ellen White não poderia ser uma profeta de Deus. Ela poderia ter dons de profecia, mas nem ministério de profeta, porque são 3. Profeta mensageiro, Moisés. Profeta menor, Arão. Dons de profecia, Miriam. No Novo Testamento, profeta maior, Paulo. Profeta menor, Agabos, e os profetas da Antioquia, assim como Tiago, Silas, eram profetas menores. E também havia dons de profecia. As filhas de Filipe tinham dons de profecia. Nós estamos falando de um profeta mensageiro. E Ellen White não poderia ser o profeta, porque não tem profeta mulher, nem ministério e nem profeta mensageiro, e ela não poderia escrever. Então, uma mulher escrever, não há base na Bíblia para isso. Então, isso está fora. E, no entanto, também, ela está morta e não pode guiar os vivos. Ok, apóstolo Tamar, obrigado pela resposta. Agora, senhor Ebrahim, o senhor tem 2 minutos para fazer a sua pergunta para o apóstolo Tamar. 2 minutos. Tá, depois nós vamos estudar só sobre a questão de Ellen White aí. Ela está morta, não pode, os seus escritos. A questão são os escritos, a mensagem que ficou. Moisés está morto, a Bíblia ficou. Josué está morto, a Bíblia ficou. Jeremias está morto, os seus escritos ficaram. Isso não vem ao caso, só o profeta vivo. Todos eles estão mortos, os 40, né, que escreveram a Bíblia aí.
Eu falei que Ellen White ela tem um dom de profecia. Eu citei Apocalipse 12, 17, 19 e 10, e que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E Deus, ele tem um profeta, não importa se homem ou mulher, em todos os seus tempos. Você falou, não, mas não existia mulher sacerdotisa. Não existia mulher sacerdotisa, Deus não permitiu pela questão que as sacerdotisas de Baal, elas eram praticantes de adultério, de fornicação, e para não ter uma confusão, Deus não permitiu que acontecesse também no seu santuário com as mulheres. Por isso não foi permitido. Mas a minha pergunta para você o Felipe Cacol Felipe, ele guarda os mandamentos de Deus. Exemplo, você citou Apocalipse 14, versículo 8, mas Apocalipse 14, versículo 6, se você quiser ler, a minha pergunta está dentro disso aqui. 14, 6 diz assim: quando os santos entraram. A Bíblia está toda rasgada. 14, você viu outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra em cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Esse anjo aqui voa pelo centro do céu. Por que ele voa pelo centro do céu? Pela urgência da sua mensagem. Essas são as 3 últimas mensagens hoje para os seres humanos da terra. O primeiro anjo, o segundo e o terceiro. Mas o primeiro anjo, ele voa com essa urgência aí, trazendo esse evangelho eterno para ser pregado a todos, que nós devemos adorar aquele que foi o criador dos céus, da terra e do mar. Bem, o anjo aí está tirando a mensagem lá de Êxodo, capítulo 20, versículo 11, e que nós temos que pregar, e o único mandamento que mostra Deus, criador dos céus e da terra, é o 4º mandamento, o sábado. Aí eu pergunto para você, o Felipe Cacol, ele obedece esses 10 mandamentos, que é de aspectos morais, do primeiro ao 4º, que se remete a Deus, do 5º ao 10º, que se remete ao próximo? Ok, obrigado, senhor Ibrahim. 7 minutos, apóstolo Tamar, para responder ao senhor Ibrahim. 7 minutos. Ok, muito obrigado. Eu já deixei claro que um profeta não vem para guardar mandamentos. Os mandamentos vêm pelo profeta. É assim, o profeta é a árvore e os mandamentos são os frutos. Então, o fruto vem da árvore. Os frutos não podem ser maior do que a árvore. Os mandamentos que veio por meio de Moisés não poderia ser maior do que Moisés, quem os escreveu, quem deu à humanidade. Mesmo os 10 mandamentos, Deus deu por meio de Moisés. Era Moisés que estava lá a falar com Deus, recebeu de Deus, trouxe ao povo, e ele que testemunhou o que ele viu. O povo não viu, mas veja, os mandamentos vêm de Deus por meio de um profeta. E os mandamentos não podem ser maior que um profeta. Os profetas, senhor Ibrahim, eles têm o selo da infalibilidade. Vou lhe dar um exemplo. O senhor é um cidadão e o senhor pode ter carteira de habilitação, mas o senhor não pode exceder o limite de velocidade de uma pista, o senhor não pode ultrapassar o sinal vermelho, o senhor não pode andar na contramão, o senhor não pode subir na calçada, estacionar na calçada. Isso são infrações de trânsito, o senhor vai ser punido, o senhor vai ser multado. Mas um policial, ele pode fazer tudo isso, não pode? Um policial, no ofício do seu exercício, ele pode ultrapassar sinal vermelho, limite de velocidade, andar na contramão, subir nas calçadas, atravessar canteiro. Ele tem sobre ele um selo da infalibilidade, uma coisa que o senhor e eu não tem. Então, um profeta tem esse selo sobre ele. Mesmo quando Adão pecou, Deus amaldiçoou a serpente, ela iria rastejar, perderia os seus pés, as suas mãos, ia comer poeira todos os dias da sua vida. A Eva foi amaldiçoada, com dor teria filhos, o seu desejo seria para o seu marido, mas Deus não amaldiçoou Adão, Deus amaldiçoou a terra. Quando Abraão mentiu para Abimeleque para dizer que Sara não era sua esposa, Deus não amaldiçoou Abraão, Deus ia amaldiçoar era Abimeleque. Quando Davi matou o seu soldado Urias para se casar com Betseba, ele não deixou de ser o homem segundo o coração de Deus. E quando você vai ler Hebreus capítulo 11, os profetas vão aparecer lá, e Paulo vai dizer, homens dos quais o mundo não era digno, nenhum pecado, nenhuma falha é mencionado desses profetas. Então, Deus nunca se lembrará que alguma vez Davi fez alguma coisa de errado na terra, porque ele tem o selo da infalibilidade. Deus nunca se lembrará que Moisés alguma vez bateu o cajado 2 vezes. Deus nunca se lembrará que alguma vez um profeta cometeu alguma coisa de errado na terra. Com respeito a Apocalipse, capítulo 14, versículo 6, trata-se do tempo de Paulo. O primeiro anjo é o tempo de Paulo. Este que prega o evangelho eterno, que para as pessoas deixarem de adorar a criatura, para adorar o Criador,
aquele que chama toda a humanidade para abandonar o paganismo das suas religiões, dos seus deuses, dos seus ídolos. Este é o tempo de Paulo. Apocalipse capítulo 14, versículo 6, é o tempo de Paulo. É Paulo quem se levanta para pregar às nações, das muitas religiões, deixar de adorar o sol, a lua, as estrelas, os mares, os bosques, as florestas, para adorar o verdadeiro Deus. Apocalipse 14, versículo 6, é o tempo de Paulo. Apocalipse capítulo 14, versículo 8, é o tempo de Martinho Lutero, aquele que derruba a grande Babilônia, que é a Igreja Católica. Apocalipse capítulo 14, versículo 10, é o nosso tempo. Em 1906, o sétimo anjo celestial vem com o evangelho eterno novamente para ser pregado aos homens. Então, é este sétimo anjo celestial quem vai desvelar quem é a besta, o que é a marca da besta, o que é o anticristo. Tudo isso, a imagem da besta, por exemplo, a besta é a Igreja Católica Apostólica Romana, no sentido religioso. Então, a imagem da besta são todas as igrejas protestantes, evangélicas e branamistas. A marca da besta é os espíritos que operam nessas igrejas, como o sinal de Caim. Deus colocou sobre Caim não uma marca, mas um espírito. Então, quem é membro do catolicismo, das igrejas protestantes, evangélicas, branamistas, já recebeu a marca da besta. O número da besta, que é 666, são todos os presidentes de igreja, os anticristo, os dux clarivis, são todos os presidentes de igreja. Então, a besta, a Igreja Católica, a imagem da besta, todas as igrejas que saíram da Igreja Católica, a marca da besta, os espíritos que operam nessas igrejas, e o número da besta é o 666, que é todos os presidentes de igreja, dux clarivis, dá 666 em algarismo romano, assim como Vicarius Filii Dei. O senhor sabe que Vicarius Filii Dei dá 666 em numerações romanas. Então, quero voltar aqui para dizer uma outra coisa. Sim, quero dizer aqui, tem muitas coisas para me dizer. Eu quero dizer que a revelação, seu Ibrahim, ela é progressiva. Os mandamentos de Deus são progressivos, porque a humanidade progride. E como a humanidade progride, o pecado também progride. E como o pecado progride, Deus deve enviar novos profetas com novos mandamentos para combater esses pecados. Por isso que no tempo de Jesus, Jesus poderia dizer, Moisés disse isso, mas agora eu digo isso. Moisés disse aquilo, mas agora eu digo isso. E mesmo Paulo teve que colocar ordem no seu tempo. Quando as pessoas começaram a pregar coisas diferentes, Paulo diz, digam todos a mesma coisa, tem que ter a mesma doutrina, o mesmo Deus, o mesmo batismo. E se você olhar nos transportes, no começo, por exemplo, eram os cavalos, depois as carroças, depois as bicicletas, depois os carros, depois os aviões, depois os jatos que voavam a 1G, 3G, né? 3 vezes a velocidade do som e assim por diante. Depois veio os foguetes e as naves espaciais. Então, os transportes sempre progrediram. Se você olhar nas armas, primeiro eram as flechas, depois as espadas, depois veio as espingardas, os canhões, veio os carros, veio as bombas atômicas, depois veio hoje nós chamamos de bombas nucleares e bombas bacteriológicas. As comunicações, primeiro eram as cartas, depois era o telegrama, depois o telefone sem fio, telefone com fio, telefone sem fio, e hoje nós temos a internet. Tudo progride, a ciência progride, até os vírus e as doenças progridem. Mesmo o médico hoje, ele não pode curar uma doença com remédio de 50, 60 anos atrás. Os rios progridem, as constelações progridem, os planetas progridem, todas as estrelas progridem, mas há uma coisa que não progride, as igrejas. Por quê? Porque as igrejas querem ficar no passado com o zolo dos profetas mortos, enquanto Deus tem um profeta vivo. E é aí que a coisa se complica. Eles não queriam progredir com Noé, não queriam progredir com Moisés, não queriam progredir com Jesus, não queriam progredir com Paulo, não queriam progredir com Martinho Lutero. E hoje as pessoas não querem progredir com o profeta vivo, porque eles têm o livro dos profetas mortos. Eu ouvi falar de uma mensagem tão gloriosa, de um fiel tesouro para minha